Boa tarde, mais um bate-papo interessantíssimo e fundamental para o setor de hospitalidade aqui no Foresp Experience 2025, diretamente da Feira Equipotel. São mais de 60 apresentações dos principais profissionais e principais líderes do nosso setor. Agora nós vamos conversar nada mais, nada menos do que com Orlando Souza, o presidente do FOB. O FOB é o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Boa tarde, Orlando. É um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, Enio. Boa tarde a todos. Obrigado pela distinção aqui de estar podendo falar um pouquinho sobre hotelaria e sobre o FOB. É isso aí, é o nosso assunto primeiro, né? Orlando, o FOB é hoje uma entidade muito importante no setor da hotelaria, defendendo e trabalhando junto das redes hoteleiras. Fala um pouquinho do FOB. Quantas redes hoteleiras vocês têm? Quantas unidades ou operações? Me dá alguns números do FOB para o pessoal aqui saber. Vamos lá. Então, o FOB, ele tem 23 anos, fez 23 anos esse ano. Ele hoje conta com 27 redes. As principais redes estão todas no FOB, tanto redes nacionais como redes internacionais. Tá? Isso daí corresponde a alguma coisa aproximadamente como 900 hotéis. Só que os hotéis não são associados ao FOB. Quem é associado ao FOB é a rede dona de todos os hotéis. Então, nosso contato todo, tudo que a gente faz é com relação às redes. Obviamente que isso se reflete nos hotéis que elas têm em operação. E existe um potencial de crescimento muito grande. A gente vê nos números internacionais e nos números nacionais, você vai ter alguns números melhores do que eu, mas hoje a grande parte da hotelaria no Brasil ainda é hotel independente, não é? A grande maioria da matriz hoteleira brasileira, ela é de hotéis independentes. Eu diria que algo como 70%, 75% dos hotéis hoje no Brasil é hotelaria independente, que é muito bom, hein? Diga-se de passagem, isso não é uma coisa ruim, não, porque o Brasil é um país continental. Exato. Não dá para se imaginar que as redes têm uma capilaridade capaz de cobrir a necessidade de hospedagem no Brasil como um todo, como cidades secundárias, terciárias ou quartárias, tá certo? É importante que tenha hotelaria independente porque ela é muito mais ágil para ter a condição de se implementar e operar um hotel em lugares que muitas vezes a rede não consegue. Exatamente. Mas a gente vê em outros países, existe uma porcentagem maior de redes hoteleiras. Existe uma tendência dos hotéis se profissionalizarem, aderirem a novos padrões e participarem de redes, não é? Depende do país ou da região, tá certo? Sim, há países com uma implantação hoteleira mais madura, vamos chamar assim, certo? Como Estados Unidos, por exemplo, onde as redes são de fato a grande maioria, né? Há uma consolidação muito grande. Mas se você pegar a Europa, por exemplo, há muitos países na Europa em que a hotelaria independente também é muito grande, certo? Muito grande. Existem as redes, grandes redes europeias que cobrem o continente europeu, mas há países onde a hotelaria independente também tem uma força muito grande. Claro. Agora, Orlando, a gente, juntos aí em algumas batalhas que a gente tem entre federação, entre FOB, entre outras entidades, né, a BIH e outras entidades, algumas batalhas importantes aí, e você sempre aí à frente de alguns processos, né? Fala pra gente um pouco, a gente recentemente, essa questão que afeta a todos nós e que agora está tomando um rumo positivo, da questão da diária de 24 horas da hotelaria. Explica um pouco para a gente esse problema e como é que está essa questão, como é que vocês estão vendo e como é que essa questão está sendo resolvida. Então, você tocou num ponto bastante importante. Toda ação que a gente faz em defesa, vamos dizer assim, do interesse do desenvolvimento do setor, da melhoria do setor, né, ele é feito através do conjunto das associações que representam a hotelaria. Exato. O FOB é uma peça importante, porque ele traz toda essa vertente da visão das redes hoteleiras, mas tem também uma BIH, que tem uma visão da hotelaria independente muito importante, como eu falei, é uma hotelaria muito importante. Tem também a Resorts, Resort Brasil, que também tem uma visão da perspectiva dos resorts, que são independentes na sua grande maioria, mas são umas unidades muito específicas, um tipo de operação muito específica. Claro. O conjunto dessas três entidades, pelo menos, é que toca os assuntos concernentes às necessidades e o interesse da hotelaria. Nesse capítulo específico que você falou da questão das diárias, era um defeito que tinha na Lei Geral do Turismo, que foi feita lá quase 20 anos atrás.
ela definiu num artigo, se eu não me engano, o artigo 23, que a diária era o período compreendido de 24 horas entre entrada e saída do hóspede no apartamento. Isso aí ficou um defeito, porque internacionalmente a diária é entendida como o período de 24 horas, porém com um intervalo dentro desses 24 horas que o hotel possa preparar o apartamento para o próximo hóspede. Não tem como um hóspede sair e o outro entrar em seguida. Como aqui não especificava a possibilidade desse espaço, muitas vezes o hóspede entendia que, por ele não ficar às 24 horas, ele deveria ou ter desconto ou então ele ia na justiça reclamar através do Código do Consumidor que ele estava sendo prejudicado. Tá certo? E o que aconteceu agora? Aconteceu agora que, na revisão da Lei Geral do Turismo, que já foi aprovada neste ano, saiu na lei, no mesmo artigo, dizendo que a questão da duração da diária seria 24 horas, porém, as particularidades em função da arrumação, limpeza do apartamento, seria regulado através de uma portaria do Ministério do Turismo. Essa portaria foi assinada ontem aqui na Equipe Hotel. Perfeito. E a partir de agora, então, está regulado que a diária tem 24 horas, porém haverá um período de até 3 horas previsto para a arrumação do apartamento, para que o apartamento esteja em condições para o próximo hóspede. Até porque o próprio hóspede, se ele chegar no apartamento e o apartamento não tiver na expectativa dele de limpeza, de arrumação, ele vai reclamar, né? Aí é pior ainda, né? Pior ainda. Pior ainda. Exato. Porque a culpa é do hotel. Como é que me entrega um apartamento sem condições de habitação? Exatamente. Sem tempo para limpeza não é possível. Absolutamente. Então esse assunto agora já está sedimentado. Praticamente pacificado. A gente falava da representação, né, das entidades. Lembrando que a Foreste são 504 mil estabelecimentos no estado de São Paulo. E a gente atende muito, né? Mais de 90% dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas. Então, é muito importante que existam as entidades focadas, né, como o FOB, nas redes hoteleiras, porque nós representamos as redes hoteleiras, mas as redes têm que falar, tem que ter a voz ali falando também, através das entidades. Muito bacana. E Orlando, uma questão muito importante, que ainda é uma nuvem, aí a gente vê exemplos em vários países, né, do que vem acontecendo, a gente tentando fazer uma regulamentação da questão das plataformas de locação de hospedagens, estúdios, hospedagens temporárias, não é? Em várias localidades no mundo isso foi proibido ou isso foi muito regulado, até por um excesso de turismo. Talvez nós não tenhamos esse excesso de turismo, mas nós temos aí um impacto muito grande, tanto na hotelaria, no setor formal, que paga os seus tributos, paga seus impostos, garante a sua qualidade, precisa oferecer segurança para o hóspede, mas também até mesmo impacto na questão imobiliária, né? Quer dizer, grandes impactos nas principais capitais. Você vê a transformação de capitais, de centros de capitais ou de outras áreas das principais cidades em microestúdios. Como é que o FOB vê isso? Como é que está esse processo? Como é que está essa conversa e essas negociações dentro do FOB e das relações do FOB? Essa é uma dificuldade. No Brasil, isso é uma dificuldade. Porque você falou bem, algumas cidades do mundo, elas já regularam essa questão, porque quando surgiu essa possibilidade de se utilizar imóveis residenciais para aluguéis, entre aspas, de curta temporada, que não deixa de ser uma maneira de hospedagem, era uma coisa disruptiva. Então não tinha regulação, não tinha lei que previsse esse tipo de coisa. E quando não tem nenhum fator de regulação, isso daí acaba muitas vezes se proliferando de maneira descontrolada. O que aconteceu nos países onde cidades regularam essa questão? Exatamente porque tinha impactos na hotelaria, mas esse não foi o principal motivo. Mas tinha impacto principalmente na habitabilidade, por exemplo, de um centro de uma cidade. Uma cidade como Berlim, por exemplo, num dado momento, a pessoa que quisesse morar em regiões mais centrais de Berlim não estava conseguindo mais. Por quê? Porque os proprietários de apartamentos, eles preferiam colocar nas plataformas de aluguel de curta temporada como meios de hospedagem, porque eles se rentabilizavam mais do que com aluguel normal residencial, de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Então, passou a não ter apartamentos para as pessoas morarem na cidade, e quando tinha, os preços eram astronômicos, obrigando as pessoas a irem morar nos arredores de Berlim, e meio que desertificando o centro da cidade. A gentrificação do... Exatamente. Então, quando Berlim, por exemplo, notou isso, eles criaram uma regulamentação. Qual a dificuldade no Brasil fazer isso? É que enquanto lá Berlim faz essa regulamentação
Munique faz a sua regulamentação, Barcelona faz a sua regulamentação, Lisboa faz a sua regulamentação. No Brasil não dá para fazer, porque a lei que regula essa questão é a lei do inquilinato, e a lei do inquilinato é uma lei federal. É uma lei federal. Então, mesmo que São Paulo quisesse regular isso, não pode. Tem que regular através da lei do inquilinato. E a lei do inquilinato permite, hoje, do jeito que ela é, uma lei de 1978, acho que é, ela permite que você alugue o seu apartamento, a sua casa, por 1 dia, 2 dias, 3 dias, certo? Então, o grande problema nesse momento é encontrar uma forma de que isso daí possa ter alguma maneira de regulação. Ninguém é contra, ninguém acha que isso vai voltar para trás. Isso é um fenômeno novo. A hotelaria cada vez, os meios de hospedagem, modelo de negócio, cada vez vão aparecer novos modelos de negócio, como apareceram os flats lá atrás, os apart-hotéis, os condotéis, as multipropriedades, e por aí vai. Cada hora aparecer uma coisa nova. Só precisa que isso daí se encaixe como um modelo de negócio para não desequilibrar a concorrência no caso da hotelaria e também não criar problemas de habitação e uso do solo nas cidades. Quer dizer, isso é um processo que tem que passar por ou uma atualização da lei do inquilinato ou que exista uma possibilidade de uma legislação local que seja prevalecente. Não tem como. Não tem como. A legislação local não pode prevalecer em cima de uma lei federal. Tem que ser a lei federal. Agora tem uma questão também importante primeiro de segurança do hóspede, né? Porque o hóspede, ele quando ele vai num hotel, ele paga por essa segurança que ele tem, segurança em todos os aspectos ali possíveis. Existe a responsabilidade, várias responsabilidades civis, né, do empreendimento do hotel, mas quando ele vai para um apartamento ele está totalmente descoberto disso. Então esse é um problema inclusive dos hóspedes e é também um problema de questão eu não sei se é evasão, mas é de não contribuição tributária. Porque hoje os estabelecimentos pagam o ISS, pagam uma série de tributos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, esse tributo não é pago. E também a questão de quem está ganhando com isso, quem está fazendo a locação, isso não é pago, não há essa arrecadação. Como o FOB vê isso? Como é que esse processo, vocês têm números sobre isso? Tem alguns dados sobre isso? Não tem número, porque como você não consegue ter a mensuração da quantidade de apartamentos... Não está, quer dizer, é uma atividade que está totalmente desregulada. Eu não sei quem pagou quanto para quem, tá certo? Não se consegue saber isso. Nesse capítulo aí, o que acontece? Um passo que a gente conseguiu dar às entidades da hotelaria foi convencer a Receita Federal naquilo que você falou, que muitas vezes o próprio proprietário que recebe o aluguel não está pagando imposto. Isso. E pode acontecer, tá certo? Porque não tem como cruzar. A gente conseguiu, através da Receita Federal, que as plataformas de aluguel do curta temporada sejam obrigadas a oferecer para a Receita Federal um documento chamado DIMOB. O DIMOB é uma declaração de quem alugou um imóvel e quanto ele recebeu de quem. E isso vai para a Receita. Já está indo. Não. As imobiliárias tradicionais são obrigadas a oferecer o DIMOB. As plataformas não eram obrigadas. A partir agora desse ano, já estão sendo. Então, este ponto de vazamento do tributo, ele está começando a ser controlado. Ou seja, o proprietário que alugar um imóvel através da plataforma, receber aluguel através da plataforma, e ele não declarar para a Receita que recebeu o aluguel, a Receita vai pegar porque vai ter a informação dele. A plataforma vai informar para a Receita que ele recebeu. Então, isso daí é uma maneira de fechar. É uma maneira. Os outros tributos não tem como fazer ainda, porque o ISS é municipal. Claro. E como a lei é federal, não tem nada a ver com o municipal. Então, esses outros tributos ainda nós estamos trabalhando para ver se encontramos o mecanismo. Vai ter mais problemas ainda. Você falou da questão, por exemplo, da segurança do hóspede. Sim. É uma questão. O cara vai entrar no imóvel, vai se hospedar, pode dar tudo certo. Ele não sabe quem é, mas você não sabe o que você vai esperar lá dentro. Exato. Como apareceu já muitas vezes na mídia, que tinha câmaras escondidas lá dentro dos apartamentos. Exato. Certo? Mas tem um problema também para o morador do prédio. Os condomínios. O prédio residencial. Você mora num prédio residencial e de repente o teu apartamento do lado troca de vizinho 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quem é esse cara que está se hospedando aqui? Isso. Entende? Então, há um descontrole, há um descompasso. O modelo é interessante, mas se não houver uma forma de que isso daí tenha alguma regulação, é uma coisa descontrolada e perigosa. Agora, esse é um assunto que já tem bastante tempo, né? Muito tempo. Já tem bastante tempo e ainda não há uma solução
Está longe essa solução, no seu ponto de vista? Não sei se está longe, mas também não está perto. Também não está perto ainda. Ainda é difícil de fazer. É aquela história, né? As leis, elas não previam disrupções tão grandes quanto foi possível fazer com o avanço da tecnologia. No nosso fórum, por exemplo, que a gente fez agora segunda-feira, eu levei lá um especialista de inteligência artificial, e o desenvolvimento das coisas são exponenciais. Exato. A lei não, a lei ela foi feita, Claro. ela era analógica, Claro. ela está lá atrás. Claro. Quer dizer, como é que se adapta uma coisa que exponencialmente modifica a cada mês, a cada bimestre, a cada trimestre, com uma lei que não foi feita para mudar? A gente fala de inteligência artificial, precisa também de muita inteligência natural, né? Pois é, esse é o problema. Essa é a questão. É isso aí, muito obrigado, Orlando, pela sua presença aqui no Forest Experience. Um grande abraço a você. Esse foi mais uma conversa aqui do Forest Experience 2025 com os principais profissionais e líderes do nosso setor. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo para vocês.